Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Peço desculpa pela voz, mas como todos, quase hoje, né? Esse mês está meio rouco e eu não sou diferente. Bom, como disse a Dona Val, o estudo de hoje é a parábola da figueira. Eu fiquei bem surpresa ao estudar essa parábola, porque ela fala, ou seja, Jesus, né, já falava naquela época da transição planetária. Então, através desta parábola e como sempre, né, Jesus usava o que eles tinham, o que eles usavam para os seus ensinamentos, e com essa parábola não foi diferente. Então, ele usou a figueira em vegetação para poder, de uma maneira que eles entendessem que tudo aquilo que eles estavam passando, por todas aquelas dificuldades, a chegada do Messias, mas que tudo isso estava começando, ele estava sendo a mudança que precisávamos para o início da transição. Então vamos lá. A parábola da figueira em vegetação. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virde todas estas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Isso está em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? Então, naquela época, pelo que fala aqui, né? E também por algumas pesquisas que a gente faz na internet para conhecer melhor, naquela época, quando começavam a surgir os brotos nas figueiras, então estava anunciando a entrada de uma nova estação. Era muito diferente. Eles não tinham o calendário como nós temos hoje, né? E toda essa previsibilidade que nós sabemos que em março começa a estação, vai até julho, depois começa em julho, vai até setembro. E aí eles não tinham isso, então eles se guiavam pela natureza, né? Pelo sol, pela lua, pelos astros, pela agricultura. Então Jesus usou a figueira para falar que estavam numa transição, né, de uma estação para outra. Toda transformação é precedida por sinais, não havendo acaso, ou acontecendo de forma repentina. Como tudo na evolução, ela é devagar, né? Ela não acontece de uma hora para outra, né? São passos lentos. Então, assim também ele estava demonstrando que eles estavam entrando numa nova perspectiva, né? Para tudo que vinha de novo com a vinda de Jesus, com os ensinamentos do amor,
Ele mesmo disse, ele não veio mudar a lei, né? Mas veio para dar cumprimento das leis. Então ele falou assim, a humanidade apresenta sinais das estações. Então, do verão, né, inicia a vegetação da figueira. A humanidade apresenta sinais de que está caminhando para uma nova etapa, para uma nova evolução. A figueira era, na Palestina, uma das árvores de maior valor, ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra. O figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, como não é do ano inteiro, ao aproximar-se do verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança de estação. Para bem assinalar o período de transformação do mundo que precederia a sua vinda, Jesus comparou-o ao período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. Aqui ele está dando indícios para nós hoje, que já conhecemos, que já estudamos, depois de Kardec, que ele decodificou tudo. Então hoje, essa passagem que ele estava falando, que ele cita aqui como intermediário entre a primavera e o verão, seria a transição planetária, ou seja, a transformação dos valores humanos. E este sermão profético se tem cumprido em toda a linha, a começar pela derrocada dos templos. O mundo tem passado por todas as tribulações, peste, fome, guerras, terremotos, maremotos, dores e sofrimentos de toda sorte. Eu fui dar uma olhada lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e é um momento que eles estão no monte olhando para Jerusalém, eles estão olhando lá para o... E aí o Pedro fala, né? Nossa, olha as pedras, olha o tamanho deste templo. Aí Jesus fala, olhai, porque não ficará pedra sobre pedras, algumas coisas assim. Ou seja, ele também ia assumir da história, né? Não, ele parece tão forte, tão firme, mas ele também ia se desfazer com todas as transformações que começariam a acontecer com a vinda dele. Assim como as mudanças sociais e os avanços do conhecimento também são partes dessa transição. Ele cita aqui, basicamente, mudanças externas, né? Como terremotos, maremotos, vulcões, erupções, mas, profundamente, essa é uma mudança que passa no planeta.
A transição é uma mudança interna nossa. Para que haja transição planetária, é necessário que a mudança aconteça em cada um de nós, né? Ponto a ponto. Então a gente fica às vezes imaginando que o planeta vai mudar, mas o planeta só vai mudar quando nós mudarmos, quando nós revermos nossos valores, nossos princípios, né? Então essa é a transição planetária. Estes brotos de folhas da figueira mundo, depois de transformadas em bastas folhagens e deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade, a fim de, mais apta, receber as instruções do Cristo, não exteriormente, mas em espírito e verdade, gravando em sua alma esses talentos com que se resgatará o seu passado e conquistará o seu futuro. Obrigada. Então, como estava falando agora há pouco, né? Cada pessoa possui o seu próprio broto, né? E cada um amadurece num tempo. Vou fazer só uma observação aqui. Essa semana eu fiquei, assim, bem surpresa quando eu recebi de uma pessoa de uma denominação religiosa, né? As proibições, quem dessa denominação não pode fazer isso. Então, assim, era tudo coisa externa. Então, não pode ir em benzedeira, não pode usar pulseira com não sei quantos nós, não pode... Bom, uma série de coisas, até que por fim, a última era, não pode praticar yoga. Aí eu li aquilo, eu fiquei assim, estarrecida, porque era só coisas externas, né? Então, assim, era uma proibição, como se isso fosse agradar a Deus, né? Está parecendo aquela época em que fazia esse sacrifício para agradar a Deus, né? Então, o Espiritismo está mais à frente, porque nós trabalhamos o nosso conhecimento interno. Nós devemos conhecer a nós mesmos, né? Para que possamos desabrochar como esse broto da figueira, para começarmos a melhorarmos e, consequentemente, a gente é um exemplo para o que está próximo e assim por diante nós vamos levando, independente de ser espírita ou não, né, porque não é a denominação religiosa que é o importante, é o que essa denominação traz para a gente, né? É o objetivo dela, é o suporte dela, e que é o noro conhecimento íntimo. É que nem eu falo lá para as crianças na escola, né? Outro dia a gente estava lá e nós precisamos tirar uma câmera de um lugar. Aí nós tiramos a câmera, aconteceu uma briga horrorosa ali. Aí eu chamei, ele falou assim, eu olhei lá, eu vi que o fio estava arrancado, então não tinha mais câmera para eu. Então eu podia bater nele. Aí eu falei assim, não, mas não é assim. A gente tem que fazer o certo quando as pessoas também não estão olhando. A gente tem que fazer o certo em qualquer lugar. Então são pequenas coisas, né?
que nós vamos trabalhando, ensinando o outro, independente de ele ser ateu, ser espírita, católico, evangélico, bandista, qualquer coisa. É a moralidade, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, voltando. Cada pessoa possui o seu próprio broto. Eles aparecem quando começamos a desenvolver mais a paciência, o amor, o perdão, a compreensão, a humildade, o desejo de servir ao próximo. Estes sinais de que os espíritos, esse é o sinal de que o espírito está florescendo, né? Eu acho tão bonito quando, uma vez eu ouvi o Haroldo Dutra Dias contando uma história dele, né? E ele disse que, como juiz, ele foi mandado para uma cidadezinha lá de Minas, muito pequenininha, mas muito pequenininha. E um dos filhos dele, eu não sei, tinha acabado de nascer e ele não queria ir, porque ele tinha que ir sozinho, enfim. E ele foi muito contrariado. E ele estava sentado na praça e começou a chorar. E, de repente, ele foi chamado, e ele era juiz da vara da infância e da juventude naquela cidade. E, de repente, ele foi chamado, alguém lá do fórum chamou ele, que ele tinha que ir lá num convento da cidade, que a irmã lá queria falar com ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, ela percebeu que ele estava muito triste. E ela perguntou para ele assim, meu filho, por que você está assim? Aí disse que ele, né, se confessou lá com a irmã, né? Contou tudo que ele estava muito triste, que ele não queria ir para lá, não sei o quê. Aí disse que ela virou para ele e falou assim, meu filho, floresça onde Deus te plantou. E disse que depois dessa frase, a estadia dele lá mudou. Aí a esposa conseguiu ir para lá com um filho e ele realmente floresceu lá. Fez um trabalho maravilhoso e essa irmã disse que é amiga dele até hoje, né? Eles se encontram sempre e trocam muitas ideias. E quando eu li isso aqui, eu lembrei disso, né? Quando a gente tenta desenvolver mais a paciência, o perdão, o amor, a gente vai florescendo, né? Onde Deus nos plantou, porque nós estamos onde era para estarmos. A parábola da figueira é, pois, uma exortação à vigilância e a observação dos sinais dos tempos. Porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. Então, só para encerrar, né? Jesus, ele está sempre nos convidando. Ele já voltou, né? Ele está entre nós. Ele sempre esteve. Ele veio naquela época e nunca mais foi embora. Ele vive entre nós. Então, ele nos convida para que não observemos apenas os acontecimentos do mundo externo, mas também os sinais da própria transformação interior. Jesus nos ensina que devemos aprender a reconhecer os sinais da renovação espiritual. Cada gesto de amor, cada consciência despertada, cada pessoa que escolhe o bem é um broto dessa grande árvore. O reino de Deus não chega por um acontecimento externo, mas floresce pouco a pouco
dentro de cada coração. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.